Saudações, caro internauta, seja bem-vindo a mais um programa de semana e nós vamos trazer para si assuntos que marcaram a semana e desde já dar boas-vindas ao meu convidado e convidá-lo também a se apresentar e também dizer qual é a disposição para o nosso programa de hoje. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo de outra parte. Meu nome é Fernando José Citói e estou aqui para poder desenvolver o debate nos pontos que em seguida irá colocar aqui o nosso apresentador. Pois bem, muito obrigado. Para o dia de hoje vamos debater temas ligados ao setor da educação, tudo no que diz respeito aos desafios deste setor. Primeiro vamos analisar a expulsão de 19 formandos no IFP de Nicoadala, alegadamente por terem entrado por vias ilegais. E vamos também analisar a questão do pagamento de horas extras, assim como salários no setor da educação, e em contrapartida também vamos olhar até que ponto isso tem um impacto positivo naquilo que é o funcionamento do setor e olhar também naquilo que é o anúncio da aquisição de autocarros para o mesmo setor. E para finalizar mesmo vamos olhar um pouco aquilo que são os itens necessários para a melhoria do setor da educação. Sem mais demoras, o professor há pouco tempo é anunciado que o Instituto de Formação de Professores de Nicoadala foram expulsos cerca de 19 estudantes por terem entrado por vias legais. E a Panage, normalmente, todo jovem que termina o ensino secundário já sabe de antemão que não se entra de qualquer maneira no Instituto de Formação, ou tem que pagar, ou tem que ter alguém lá. E qual é a comunidade que se oferece a dar a respeito dessa expulsão desses formandos? Muito obrigado. Bom, esse ponto é bastante lamentável. Bastante lamentável porque o processo no seu todo, no princípio acredito eu que criou-se lá uma comitiva a qual deveria acompanhar o processo da seleção, o processo da inscrição e o processo de examinação dos próprios formandos. Agora, eu não entendo em que circunstância esses 19 expulsos conseguiram entrar e fazer parte da formação. E veja que isso vem se descobrir num período em que já passam, digamos, por aí 6 meses. Então, não se justifica. Isso faz entender que há uma enorme desorganização ou há um esquema de corrupção instalado dentro da própria instituição de formação de professores. Por quê? Porque se os mesmos formandos passaram pelo processo seletivo, não se justifica que no fim se diga que entraram por vias ilícitas. A dizer, isto dá-nos a entender que o esquema de corrupção em Moçambique está de uma forma muito generalizada, em que não só apenas se faz sentir nas instituições de formação de professores, isso parte das próprias escolas secundárias. Por quê? Porque o aluno, para poder fazer a 12ª, uma vez que já existe um condicionante para entrar no Instituto de Formação de Professores, cria-se muitas manobras para que o mesmo tenha lá uma nota equivalente ou superior a 12 valores. Então, é um esquema que vai se desenvolvendo e acredito que as pessoas que estiveram em frente ao processo deram-se mal, porque agora todo mundo já veio a conhecer este ato vergonhoso, mas que já não é nenhuma novidade. Por quê? Porque nós somos daquelas pessoas que conseguimos ver muitos males que ocorrem dentro do nosso ensino, mas que simplesmente naturalizamos. Então, eu acho que isso tudo deriva desse processo. Neste caso, o professor quer nos dizer que isto é o espelho de mais ou menos que se calhar está a acontecer em todos os institutos de formação, assim como nas escolas secundárias, os alunos passam por essas vias ilegais. Bom,
Eu não traria aqui um discurso generalista, mas nós temos verificado em maiores casos essa questão que há pouco tempo eu aqui frisei, em que os alunos até dizem que eu sou um determinado caso. E até os professores, quando chega o processo de controle, de exames também, eles vão circulando por lá, dizendo que, olha, eu tenho um caso que deve ser acautelado por forma a conseguir uma nota equivalente a 12 ou superior. Então, é um processo que se acompanha e que, na verdade, desta vez, deu-se mal, todo o grupo, exatamente. Pois bem, depois desta análise, vamos passar para o segundo aspecto, que também é ligado ao setor da educação. Temos assistido nos últimos anos um clamor de professores, movimentos de contestação, que se agutizaram principalmente com a implementação da nova tabela salarial, que os professores clamam por uma justiça salarial. E não só a implementação da nova tabela salarial veio congelar aquilo que são as progressões assim como o pagamento de horas extras. E em contrapartida, recentemente o setor anuncia a alocação de novos autocarros, tanto para direções distritais, assim como para as ONPs. Afinal de contas, o setor não carece de fundos, mas a questão está mesmo na aplicação. Qual é a análise que faz sobre esse posicionamento do setor da educação? Bom, mais uma vez o nosso Ministério, em conluio com o Governo, está a nos mostrar que, na verdade, o professor não tem valor nenhum. Por quê? Porque se formos a fazer uma análise superficial daquilo que foi a implementação da TUU, não veio beneficiar aquelas classes superiores, as carreiras de docente N1. Simplesmente tiveram o privilégio as classes de docente N4 e docente N3. E, de facto, isso está a criar uma grande contestação a nível de todo o país. E o nosso governo tem uma falta de seriedade, porque se tivesse se pronunciado a tempo útil que, olha, nós não temos condições de pagar as horas extras, acredito eu que os movimentos de contestação teriam apaziguado, mas houve essa falta de consideração, essa falta de pronunciamento prévio. Se não estou erro, acho que a informação veio no mês passado ou antepassado, que eu acompanhei pela televisão, que a ministra deu a entender que não há fundos para poder se pagar as horas extras. Então, isso é lamentável. Como é que não há fundo para pagar as horas extras? Em contrapartida, aparecem já com esse aval para poder adquirir-se as viaturas. Afinal de contas, há várias imagens que circulam por aí nas redes sociais em que um dirigente de alta envergadura vai visitar uma determinada instituição de ensino com um carro de alta cilindrada, um Difodi, mas em contrapartida vai sentar debaixo de uma árvore. Então, é muito contraditório isso, é muito contraditório. E é mais um sinal notório de que a preocupação não é de catapultar no ensino, não é de incentivar ao professor por forma a trabalhar no sentido de mudar a forma de pensar do aluno, mas sim simplesmente é dar continuidade com a expansão da rede escolar. Por quê? Porque esse é um tema muito discutível. Quando se fala, por exemplo, da questão da expansão da rede escolar, não deve se verificar no sentido de talvez erguer-se muitas instituições ou pautar-se pela gratuidade do ensino. No meu ponto de vista, deve pautar-se pela perspectiva de formação. Que tipo de professor nós pretendemos formar, esse professor como é que deve atuar e esse professor será que terá a capacidade de responder à demanda que está a vivenciar nesse devido momento. Então, no meu ponto de vista, esse é um ponto claro de que o governo não tem preocupação
nenhuma com os professores. Muito obrigado. Nós vamos passar agora para um brevíssimo intervalo. Assim, caro internauta, não saia daí. Continua acompanhando nosso programa. Até breve. Ora viva, seja bem-vindo mais uma vez. Voltamos para a segunda e última parte do nosso programa da semana. E dessa vez vamos falar exatamente dos pilares necessários para a melhoria da qualidade da educação. Educação não basta termos maiores escolas, maiores infraestruturas. Estava aqui bem dizendo que não basta crescer em números, mas sim é preciso ver também a perspectiva. Afinal de contas, que aluno nós queremos formar? Que professor nós queremos para a nossa educação? Nesse aspecto, pode aqui nos vincar alguns aspectos, pilares essenciais para a melhoria da qualidade da educação. Muito obrigado. Apesar de essa questão de qualidade da educação tratar-se de uma utopia, não é? Isso é discutível, de num outro fórum também podemos trazer um aprofundamento. Mas eu começaria aqui o meu discurso trazendo um pequeno trecho do Freire, que fala muito mais da libertação, a conscientização como uma prática da libertação. Por quê? Porque se nós almejamos um ensino de qualidade, um ensino que gera mudanças dentro da sociedade, um ensino que transforma as vidas de pessoas, um ensino que tenha uma efetivação do ponto de vista da atuação, é necessário que a gente esteja livre. Então, ele começa dizendo o seguinte, que uma convivência em que há uma expressão da cultura do silêncio faz com que a mesma sociedade seja conduzida a um suicídio coletivo. Então, é necessário que a gente vá ao encontro, vá à busca da liberdade. E a partir dessa liberdade, nós vamos ter o uso da palavra. A partir do uso da palavra, nós vamos conseguir ter um determinado aprendizado. Portanto, corroborando essa mesma ideologia do Freire, gostaria de trazer aqui um pequeno exemplo de um estudo que Adelino Janela Afonso fez em Portugal, mas que, em termos de conteúdos, há uma aproximação com a nossa realidade, em que ele simplesmente vai levantar lá alguns questionamentos, né, sobre essa questão da qualidade do ensino e vai elencar determinados problemas. E um dos problemas é a questão do normativo prescritivo. O que é que nós temos assistido nas instituições do ensino? Eu falo isso porque sou professor e nós todos aqui somos professores. Nós temos problemas de estarmos sempre presos ao normativo, ao prescritivo. E isso faz com que a gente não questione. Por quê? Porque achamos que aquilo que é normativo, aquilo que é prescritivo é algo correto. Então, isso faz com que a própria educação perca os seus valores, perca o seu sentido social e perca também, e perde-se também a pedagogia, a própria pedagogia. Numa outra vertente também poderia tentar puxar a questão de dissociar as instituições de formação de professores com aquilo que são os interesses partidários. Por quê? Porque as instituições devem atuar de forma autônoma. Não deve haver lá intervencionismo das alas partidárias, porque isso faz com que os profissionais tenham limitação, os profissionais atuem
em conluio com essa determinada filiação partidária. Então, de certa forma, isso acaba afetando a própria qualidade do ensino, mas, em parte, eu queria também culpabilizar um pouco o professor. Por quê? Porque se eu entro, por exemplo, no Instituto de Formação de Professores, de certeza que eu tenho lá um objetivo, que é me formar. Mas, em algum momento, não é isso que nós conseguimos notar em vários estudantes que, neste devido momento, estão na formação. As pessoas, na sua maioria, preocupam-se pela titularidade. Então, uma expressão que o meu professor sempre dizia que, olha, não é a titularidade que vai definir ou legitimar a cientificidade, a nossa cientificidade, mas sim a nossa atuação. Então, a partir do momento em que eu me formo, eu tenho determinadas responsabilidades, tenho determinado perfil de atuação. Será que esse meu perfil de atuação é favorável aos problemas locais? E outro também fator que eu podia puxar é a questão das discussões políticas que têm ocorridas aqui em Moçambique no campo da educação. Se for já a fazer uma análise superficial, porque não podemos aqui aprofundar, vais notar que a maioria das discussões no que diz respeito às políticas públicas e educacionais não estão ligadas à resolução de problemas locais, mas sim para justificar os fundos que nós recebemos das multinacionais e ganharmos mais também a oportunidade de continuarmos a receber. Então, isso, de certa forma, todos esses componentes vão reduzir aquilo que é a qualidade de ensino. Ok, tudo bem, talvez podem me questionar, há saída nisso ou não há? Há saída. Qual é a nossa única arma? A nossa única arma é a nossa única chance. E essa única chance é a coletividade. O Freire sempre disse muito bem que, olha, as instituições não devem atuar de forma individual. É necessário que lá dentro se cultive o espírito de coletividade. Por quê? Porque uma ação gerada por 2, 3 pessoas, o efeito é muito visível em relação à única pessoa. Ok, tudo bem, não há possibilidade de poder fazer de forma coletiva, de forma individual. Cada qual deve lutar no sentido de transformar os sujeitos. E as instituições de formação de professores também devem mudar a sua perspectiva de formação. Perspectiva de formação em que sentido? Os conteúdos que lá são abordados devem ser problematizados. Não só apenas usar-se aquelas metodologias antigas em que o aluno ou o estudante, o formando, é visto como um robô programado em que simplesmente só está lá para estudar e pronto, depois vai reproduzir. Agora, onde há reprodução, não há produção de conhecimento. É necessário que a gente lute no sentido de produzir o conhecimento. Como é que vai se produzir o conhecimento? É necessário que a gente vá atrás de livros, é necessário que a gente vá atrás do desenvolvimento de pesquisas, é necessário que a gente trabalhe de forma coletiva para ver se traga uma solução. Pode não ser a tempo curto, mas acredito eu que essa ação poderia mudar alguma coisa. Pois bem, muito obrigado. Deixar aqui ficar alguns pontos muito essenciais que possivelmente poderão alavancar aquilo que é a nossa qualidade de educação. Tocou aqui a questão da libertação do próprio setor de educação, aquilo que é o poder político, que em algum momento acaba monopolizando e acaba retraindo aquilo que são as inovações e a produtividade do próprio setor. São vários assuntos que poderíamos elencar aqui, mas por causa mesmo do tempo, desde já quero agradecer ao meu comentador de hoje. Venha mais vezes e assim, caro internauta que nos segue, continue acompanhando nossos programas. Nós somos a Tumiri TV, há 3 anos conectando Milães a mundo. Até a próxima.